Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Muito boa tarde a todos. Hoje resolvi fazer um programa aqui sobre deficiência de micronutrientes. Porque a gente vê no consultório todo dia chega um ou outro paciente fazendo reposição de nutrientes e às vezes reposições com dosagens muitas vezes excessivas. Então vamos falar um pouco sobre deficiência de micronutrientes. Existem aproximadamente 20 micronutrientes essenciais, incluindo as vitaminas e os minerais. A deficiência de um dos ou mais deles tem efeito distinto, que pode acarretar sintomas clínicos bem visíveis, né? Atualmente, estima-se que essa deficiência afete mais de 2 bilhões de pessoas de todas as idades, especialmente gestantes e crianças menores de 5 anos. Muitas vezes, os micronutrientes podem estar em um estado de insuficiência, sem necessariamente estarem deficientes. Ainda assim, nesses casos, é importante que intervenções nutricionais sejam conduzidas, a fim de evitar a deficiência e guiar para um status de adequação. Mundialmente, a vitamina A, o folato, o iodo, o ferro e zinco são as deficiências de micronutrientes mais comuns e contribuem para complicações, por exemplo, perinatais, crescimento deficiente, comprometimento cognitivo e aumento da morbilidade e da mortalidade. No Brasil, um recente estudo nacional envolvendo 1.812 adultos entre 19 e 65 anos, os pesquisadores descobriram uma alta probabilidade de insuficiência de vitamina D, vitamina E, vitamina A, colina, cálcio e magnésio, né? Isso aí capitaneado pela vitamina D, que é quase todas as pessoas que a gente dosa, a vitamina D está baixa. O pessoal está cada vez mais usando protetor solar, né? E precisa para evitar o câncer de pele. Então, os raios ultravioleta que tem que bater na pele sem protetor para formar a vitamina D, isso não acontece e vem a deficiência de vitamina D. Daí a necessidade de tomar pelo menos 1 hora de sol por dia com o corpo descoberto para fazer a vitamina D, né? Lógico, tomando os cuidados, né? Protegendo aqueles que têm tendência de câncer de pele e tomar cuidado. A avaliação da deficiência de micronutrientes geralmente se baseia em uma análise conjunta da ingestão de alimentos e outras fontes, sinais e sintomas e em indicadores bioquímicos. A análise do consumo alimentar é um dos primeiros passos na avaliação da deficiência de micronutrientes. A partir do diário alimentar e questionário de frequência alimentar, pode-se identificar a ingestão insuficiente de determinadas vitaminas e minerais. Idealmente, devem ser coletados dados de pelo menos 2 dias distintos para reduzir erros decorrentes da variação diárias na ingestão, que pode ser significativo para micronutrientes consumidos em grandes quantidades, mas de forma esporádica, por exemplo, a vitamina A. Informações sobre padrões alimentares podem ser muito úteis, pois alguns nutrientes preocupantes se concentram em determinados grupos de alimentos. Por exemplo, para indivíduos vegetarianos ou veganos, é necessário atentar-se aos nutrientes geralmente oferecidos por alimentos de origem animal, como vitamina B12 e ferro, que esses veganos vão ter deficiência. A vitamina B12, eles não comem carne, né? São ou vegetarianos, né? Então, a gente tem que ficar de olho para, de repente, repor vitamina B12 e também o ferro, né? Já para os portadores, por exemplo, de doença celíaca, que é uma doença que causa má absorção do glúten, que seguem uma dieta sem glúten, algumas deficiências nutricionais também são comuns, como aqueles referentes às vitaminas do complexo B. Então, quem não pode se alimentar com glúten, né? Aí vem todas essas farinhas, né? Etc., trigo, cevada, acaba tendo uma deficiência de vitamina do complexo B. E o médico tem que estar atento para esse detalhe.
A identificação clínica da deficiência de micronutrientes pode passar por uma avaliação criteriosa dos sinais e sintomas observados ao exame físico. A semiologia nutricional é a área que investiga manifestações clínicas relacionadas ao estado nutricional, incluindo alterações decorrentes de deficiências específicas. Por meio da observação de tecidos externos, como os cabelos, os olhos, a pele, as unhas, a cavidade oral, as mucosas, etc., é possível identificar pistas valiosas sobre desequilíbrios nutricionais, né? A análise laboratorial é uma ferramenta fundamental na avaliação do status de micronutrientes, especialmente quando os dados clínicos e alimentares não são conclusivos. Então a gente tem que fazer exame. Suspeita, por exemplo, que a pessoa está caindo cabelo por deficiência de biotina, né? Então vamos fazer os exames. E assim por diante. E para outras deficiências, está tendo problema de parestesias, dormência da extremidade, deficiência de B12, etc. E assim por diante. Problemas de pele, problemas de visão, deficiência de vitamina A. A gente faz os exames específicos, né? A análise laboratorial é uma ferramenta fundamental na avaliação do status de micronutrientes, especialmente quando os dados clínicos, então, como eu disse, alimentares não são conclusivos. Os marcadores bioquímicos permitem detectar alterações subclínicas, monitorar a resposta à intervenção nutricional e confirmar deficiências suspeitas. Entretanto, sua interpretação exige cautela. Concentrações plasmáticas podem ser influenciadas por processos inflamatórios, hidratação, medicamentos ou alterações metabólicas. Por isso, sempre que é possível, os resultados devem ser avaliados em conjunto com parâmetros clínicos, dietéticos e funcionais. Tem que ser coisa para o médico definir o que está acontecendo naquele caso. Além disso, os valores de corte que indicam deficiência ou depressão às vezes são debatidos pela comunidade científica. Então, de quando em vez, eles mudam os parâmetros, né? Os kits, vamos dizer assim, de medidas. Em alguns casos, estratégias de suplementação são essenciais para a correção de deficiência de micronutrientes, pois a alimentação não é suficiente. É o caso da vitamina B12, da vitamina D e do ferro, por exemplo. Às vezes a gente tem que repor. Já para outros micronutrientes, em casos leves a moderados, uma alimentação estrategicamente planejada pode ser suficiente para restabelecer os níveis adequados, principalmente quando há boa adesão dietética e ausência de distúrbio de absorção, né? Micronutrientes como a vitamina A, folato, zinco e iodo têm correções documentadas por meio exclusivo da dieta, desde que essa inclua fontes alimentares variadas e ricas desses nutrientes, como fígado, vegetais, verdes escuros, leguminosa, cereais integrais, carnes magras e frutos do mar, por exemplo. A escolha da intervenção ideal deve considerar a gravidade da deficiência, né, o perfil do paciente, possíveis causas subjacentes, como síndromes de má absorção ou uso de medicamentos, além de fatores sociais e culturais que possam interferir na adesão alimentar. Então a gente tem que ver aquele caso do paciente. Às vezes é um paciente que tem problemas nutricionais, tem uma má absorção de glúten, uma má absorção, por exemplo, de outros elementos essenciais, má absorção de lactose, não tem a lactase. Então a gente tem que avaliar cada caso, avaliando um a um, a gente pedir os exames, né, e saber a deficiência que existe e repor. Mas não repor excessivamente, como a gente vê muitas vezes aí. A vitamina D, por exemplo, se a pessoa está com 30, 60, tá bom, mas eles querem chegar a 100 de vitamina D, se passar de 100 já é tóxico, né? Em muitos casos, a integração entre suplementação e mudança da alimentação será a abordagem mais eficiente, utilizando suplementos para correção rápida dos níveis, enquanto se trabalha a médio e longo prazo com estratégias alimentares sustentáveis que previnam recidivo. Se tem nos alimentos, vamos dar os alimentos para a pessoa consumir, se a pessoa não tiver má absorção. A atuação do nutricionista é essencial nesse processo, garantindo que cada intervenção seja individualizada, segura e baseada em evidências, priorizando sempre que possível a reeducação alimentar e o fortalecimento da autonomia nutricional do paciente. Então, sobre micronutrientes, né?
e reposição desses micronutrientes. Era isso que eu tinha para o programa de hoje. Muito boa tarde e até a próxima quarta-feira. Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta.